Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Eu estou fazendo esta live extraordinária, tá? Já são 00h15 do dia 7 de agosto de 2021, para tentar um pouco com vocês sobre os episódios recentes da crise política no Brasil, né? Como se não bastasse, né, os mais de 500 mil mortos pela pandemia do coronavírus, os mais de 15 milhões de desempregados devido à continuidade da crise econômica, né, que vem desde 2015, né. Não bastasse os milhões de brasileiros que estão passando necessidade, o senhor presidente da República resolveu antecipar as eleições de 2022, que ele, pelo visto, acredita que vai perder, né? E aí quer, enfim, colocar uma discussão totalmente extemporânea sobre voto impresso, né? Bom, eu tenho 50 anos, né, nasci em 1971, e eu votei nas primeiras eleições democráticas ocorridas no Brasil em 1989, tá? E eu lembro bem de como era o sistema de voto manual. Era horroroso, filas longas, tinha sempre inconsistência nos dados, demorava para pôr a votação, enfim. Quando nós finalmente introduzimos a urna eletrônica, o sistema melhorou muito, a eficiência melhorou muito. Quer dizer, o tempo de espera, que eu lembro da primeira eleição, eu fiquei mais de 2 horas na fila de votação, né? Quer dizer, o tempo de espera agora é de minutos. Você chega, você vota rapidamente, voto é apurado, né? E é muito mais difícil, de uma burrice inacreditável você achar que um sistema de voto manual é mais difícil de ser fraudado que um sistema eletrônico. É ridículo, ainda mais no caso do sistema brasileiro, em que as urnas não são interconectadas em rede. Elas são urnas individuais e, ao contrário das mentiras que diz o presidente da República, né, cada urna imprime um relatório sobre os votos que foram depositados nela, dizendo tantos votos para fulano, tantos votos para Beltrano, etc, etc. O sistema já é auditável. Quer dizer, o que o presidente da República quer com isso? 2 coisas. Primeiro, desviar a atenção da opinião pública com respeito à CPI do Covid, né, que está mostrando que o governo Bolsonaro é um governo corrupto e que, infelizmente, membros das Forças Armadas participaram da corrupção. E não foi só de corrupção, foi de genocídio. Ou seja, o governo adotou deliberadamente, até o presente momento, é o que mostram as apurações, adotou uma estratégia genocida de contágio em larga escala para, na vã tentativa, sem nenhum embasamento científico, de obter a chamada imunidade de rebanho. Quantos brasileiros foram mortos por isso? Estimativas mais conservadoras falam de que pelo menos 70 mil brasileiros morreram sem necessidade. Outros falam de 400 mil. Se a gente tirar uma média, talvez 230 mil brasileiros tenham morrido por conta dessa estratégia genocida do governo. Bom, mas esta semana, o governo Bolsonaro, desesperado por cada vez mais estar perdendo o controle da narrativa política, né, insistiu no ataque aos poderes da República, principalmente ao Supremo Tribunal Federal. Hoje, o presidente da República cometeu mais um crime de responsabilidade, faltando com o decoro que cabe ao cargo de presidente da República, ofendendo a honra de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isto, por si só, seria a razão de impeachment.
E nós, brasileiros e brasileiras, assistimos pasmados, né, em estado quase que cataplético, esse sujeito se comportar como o bárbaro Alarico que pôs fogo em Roma no ano de 410 d.C. É isto que este fulano, que ocupa indevidamente o cargo de presidente da República, porque foi eleito com base em fake news, porque foi eleito porque o seu principal opositor foi tirado da corrida eleitoral, que foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Esse sujeito agora, né, resolve atacar o sistema pelo qual ele foi eleito. É ridículo. Se as urnas eletrônicas são fraudulentas, então a eleição dele foi fraudulenta. É lógica inescapável. Por que só no caso dele não foi fraudulento, nos outros sim? Então, se o sistema eletrônico é fraudulento, eu diria que o presidente Jair Messias Bolsonaro deveria, consistentemente com a lógica do seu argumento, né? É uma coisa um pouco difícil de pedir para uma figura que carece de capacidade cognitiva, né? Ou, como diria o ministro Barroso, quando ele falou do Weintraub, teve um ciclo civilizatório incompleto, né? Ele deveria, coerentemente com a sua posição, renunciar ao cargo de presidente da República, porque a eleição dele foi fraudulenta, porque foi uma eleição feita com urna eletrônica. Não foi uma eleição auditável. Ele mesmo deveria, coerentemente com a sua posição, renunciar ao cargo de presidente da República. Se ele fosse consistente e se fosse honrado, coisa que ele não é. Ele se comporta como um moleque. É isso que ele se comporta. Ele é um moleque que está jogando na lama o cargo de presidente da República. Bom, esta semana muito se falou sobre a possibilidade de um rompimento da ordem constitucional. Inclusive, eu fui hoje entrevistado por um repórter do portal UOL, né? A reportagem deve sair até segunda-feira, sobre quais seriam as possíveis consequências do rompimento da ordem democrática ou da ordem constitucional no Brasil. Bom, eu vou repetir para vocês que estão assistindo agora o que eu disse para o jornalista. Caso o presidente da República use as Forças Armadas, coisa que eu duvido que ele faça, porque ele não vai ser obedecido, porque quem quer dar golpe não avisa que vai dar golpe, ele simplesmente dá e ponto final. Assim, essas ameaças do presidente são vazias, são coisas de gente covarde, né, que não tem condições nenhuma de liderar nada. Bom, sim, mas mesmo assim, fazendo o raciocínio de que ele conseguisse apoio dentro das Forças Armadas e fizesse um golpe fechando o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, viriam as seguintes consequências. Primeira, os embaixadores dos Estados Unidos, dos países da União Europeia, da Rússia, China, Japão, Austrália, Nova Zelândia e outros, Argentina, México, Colômbia e muitos outros, Vaticano, tirariam seus embaixadores do país. Essa seria a primeira consequência, mostrando o total e completo isolamento diplomático do Brasil no mundo, ou seja, o Brasil estaria isolado do mundo civilizado. Essa seria a primeira consequência. Mas não ia parar por aí. Um rompimento da ordem democrática implicaria automaticamente a expulsão do Brasil do Mercosul. Lembrando que a Argentina é o nosso principal mercado de produtos manufaturados, o que significa que a indústria brasileira ia morrer de morte matada para sempre.
Bom, muito provavelmente, nos dias subsequentes, seria convocada uma reunião extraordinária da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para discutir o caso brasileiro. Como um golpe não é dado com flores, né, implicaria em muito derramamento de sangue. Aliás, o próprio presidente da República disse em entrevista gravada para a televisão, não sou eu que estou dizendo, vocês podem procurar perfeitamente nas redes sociais, ele disse da boca dele que a situação do Brasil só seria resolvida com uma guerra civil em que 30 mil brasileiros, pelo menos, fossem mortos. É o que ele deseja, no fundo da sua alma. Ele quer destruir este país. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro odeia o Brasil. Esse negócio, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, isso é tudo mentira. Ele odeia o Brasil, ele quer destruir o Brasil. Ele falou isso para Janaína Pascoal. Ele falou, né, que ele seria lembrado não pelo que ele construiu, mas pelo que ele destruiu. Bolsonaro quer destruir esta terra que ele odeia com todas as suas forças. Porque ele acha que ele foi maltratado, que não reconheceram a genialidade dele, que ele foi expulso das Forças Armadas por insubordinação. Lógico que o corporativismo das Forças Armadas amenizou a coisa, botaram ele para a reserva, né, um pouco mais de 30 anos, como capitão. Mas ele odeia o Brasil. Ele quer que o Brasil se exploda. Ele está fazendo tudo para explodir com esse país. Ele não é patriota. Tanto não é que no dia 7 de setembro de 2020, dia da independência desta terra, que foi feita pela imperatriz Leopoldina e por José Bonifácio, ele entra no Palácio do Planalto com um sujeito atrás dele, vocês podem procurar o vídeo, atrás dele, portando as bandeiras dos Estados Unidos e de Israel. O que é isso? Ocupação estrangeira do Palácio Presidencial? Esse sujeito é nacionalista, ele odeia o Brasil, odeia. Ele quer destruir esta terra. É isso que quer o Bolsonaro. Bom, mas, voltando ao meu raciocínio, seria convocada, então, uma reunião extraordinária da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, onde o Brasil seria colocado como pária mundial. Ato contínuo, começariam os primeiros embargos comerciais, Estados Unidos, Europa, Japão, China, aos produtos brasileiros, principalmente os do agronegócio. Que toda essa turminha que está achando que está ganhando dinheiro com o Bolsonaro, esses empresários do Centro-Oeste, que alguns deles conheço, sei o nome e CPF, né? Que estão achando que estão ganhando muito dinheiro por causa da competência do Bolsonaro, né? Vão perder tudo. Vão ficar na miséria. Porque não vão ter para quem vender a sua soja, o seu mel, o seu frango, o seu gado. Vão ficar com tudo encalhado, sem ter para quem vender. Bom, lógico que um golpe de Estado no Brasil vai ter resistência, vai ter derramamento de sangue. Hoje em dia, com as mídias, cada pessoa que tem um celular pode fazer uma gravação e botar isso na rede. Isso é divulgado praticamente online para o mundo inteiro. Quando a violência do golpe for repercutida no mundo, haverá um clamor das populações, não é dos governos, das populações dos Estados Unidos, da Europa, uma intervenção militar no Brasil. E que o governo Biden e o governo Macron irão provavelmente entender. Não porque eles estejam preocupados com o futuro da democracia no Brasil. Isso
Isso não é o que lhes interessa. Eles estão girando o olho na Amazônia faz muito tempo. Aliás, eles sabem disso. Sabem muito bem disso. Sabem muito bem que o rei da Noruega já esteve na Amazônia sem conhecimento do governo brasileiro. Olha para os detalhes. O que eles vão dizer? Que é verdade. O que eu estou dizendo? Tudo o que os países ricos querem é um motivo legítimo, uma causa bellis, como se diz na diplomacia internacional, para se apropriar da Amazônia. E um golpe de Estado feito por esse cidadão, para ser educado, daria a escusa perfeita para os Estados Unidos e a Europa intervirem no Brasil e se apropriarem da Amazônia. O plano é 1941. Os Estados Unidos formularam um plano em 1941 para a invasão do Brasil pelo Nordeste brasileiro, por Natal. Para quem conhece o mínimo de geografia, sabe que o Nordeste brasileiro é plano, né? E é simplesmente você desembarcar as tropas e avançar, sem resistência. Não existem grandes dificuldades geográficas, grandes acidentes geográficos que possam impedir uma rápida invasão terrestre. Também, para quem conhece o estado das nossas Forças Armadas, sabem que, apesar do aparentemente colossal orçamento militar brasileiro, isso é basicamente gasto com salários e pensões. O Exército, as Forças Armadas brasileiras estão subequipadas faz muito tempo. Para quem conhece a ilha de Mocanguê, que fica na Baía de Guanabara, saindo do Rio de Janeiro pela ponte Rio-Niterói, né? Você olha à tua esquerda e você vê a frota brasileira. É um conjunto de ferro velho, de destroyers que não duram 9 minutos num combate com navios modernos. O porta-aviões que a gente comprou para substituir o São Paulo é outra relíquia dos anos 60. Nossa marinha não existe. Ela não tem capacidade operacional. Cobertura aérea, sim, compramos alguns caças Gripen, graças não ao Bolsonaro, mas ao Lula, que fez um acordo com o governo francês, na época do Sarkozy, né, Desculpe, o acordo, na verdade, com o Sarkozy é com os submarinos. A Dilma fez um acordo com a Suécia para o fornecimento dos caças Gripen. Nós temos 3 caças Gripen no momento. 3, ó. 1, 2, 3. Para cobrir todo o território nacional. Onde estão os caças Gripen? Na base de Anápolis, aqui perto de Brasília. Só que tem um problema. Os caças Gripen têm pouca autonomia de voo. Significa que se for feito um ataque, uma invasão pelo Nordeste, eles vão ter que se deslocar de Anápolis até o Nordeste, lutar 10 minutos e voltar, porque senão eles vão ficar sem combustível. Enquanto, muito provavelmente, uma frota dos Estados Unidos e da França, com 3 ou 4 porta-aviões, totalizando uns 300 caças, vão estar nas nossas águas territoriais. E nós vamos ter 3 caças para enfrentá-los. Ah, mas temos F-5. Os F-5 são uma relíquia dos anos 60. Então, os F-5 é como se os japoneses de 1941 fossem enfrentar a Força Aérea Americana de hoje. Tão simples quanto isso. Nosso exército é um exército composto, na sua maioria, por recrutas de 18 anos, mal treinados e mal equipados. Quanto tempo as Forças Armadas brasileiras vão durar num conflito? Não dura uma semana. Uma vez feita a invasão anfíbia pelo Nordeste brasileiro, Brasília seria alcançada em no máximo 2 semanas. Então, o Brasil será ocupado por tropas estrangeiras. E, finalmente, o mundo desenvolvido, a Europa e os Estados Unidos, terão a posse daquilo que sempre quiseram, que foi a Amazônia. E
quem terá dado a desculpa perfeita para ele foi esse sujeito que ocupa a presidência da República. Por isso que eu afirmo que Bolsonaro quer a destruição do Brasil. Ele está agindo com o objetivo de destruir o Brasil. Por isso, eu faço um apelo ao presidente do Congresso Nacional, o deputado Arthur Lira, que faça o que prevê a Constituição. Abra algum dos mais de 100 processos de impeachment contra Jair Messias Bolsonaro e nos livre desse mal, desse câncer que está destruindo o país. Pelo bem do Brasil, pelo bem dos nossos filhos e netos, pela sobrevivência desta pátria, Bolsonaro precisa ser tirado da cadeira de presidente da República pelas vias constitucionais, sem infringir as leis, sem infringir a Constituição. Para isso, é necessário a abertura de um processo de impeachment. Nunca na história do Brasil um presidente da República cometeu tantos crimes de responsabilidade como Jair Messias Bolsonaro. Ter feito impeachment do Collor e da Dilma, e não o de Bolsonaro, vai ficar para sempre na história do Brasil como uma mácula da sociedade que nós nos tornamos. Nós somos isso? É isso que o Brasil merece? Ter essa pessoa destruindo o nosso país e nós assistimos passivos? Não. É o momento dos brasileiros e das brasileiras que tenham honra exigir do Congresso Nacional o impeachment de Jair Messias Bolsonaro. Pelo bem do Brasil. Pelo Brasil. Viva o Brasil. Boa noite a todos e todas.